Eu, Jesus, lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Poucas coisas são tão inevitáveis em nossas vidas como o sofrimento. Quando passamos por ele, ficamos sem alegria, sem paz e em desespero. São situações que nunca achávamos que viveríamos e parecem que nunca terão fim. É nessas horas que os questionamentos a Deus começam a surgir. Deus, por que o Senhor me deixou perder o emprego? Por que o meu cônjuge me trocou por outra pessoa? Por que o Senhor permitiu que essa doença me atingisse? Por que o Senhor não me liberta dos meus vícios? Porque tudo tem que ser tão difícil para mim. Eu sei o quanto tudo isso é complicado. Já vivi muitas dessas tribulações e sei bem o que é viver em meio à aflição, angústia e desespero. Não é nada fácil viver assim, mas aprendi que nesses momentos precisamos manter a fé em Deus e não reclamar, mas confiar que Ele tem sempre uma saída e uma lição que devemos aprender. Agora tente imaginar como deve ser ter que suportar várias tribulações ao mesmo tempo. Isso aconteceu com Jó, um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Jó capítulo 1, versículo 1. Ele seguia sua vida normalmente. Era abençoado em tudo o que fazia. Mas quando ele menos esperava, uma grande tempestade o atingiu. Jó perdeu seus animais, suas posses, sua saúde, seus filhos, além do apoio dos amigos e da própria esposa. Vamos nos colocar no lugar dele. Como não questionar a Deus sobre o porquê de tudo isso? Como não se sentir sozinho, abandonado, desamparado em uma situação dessas? É natural que isso aconteça, pois somos seres humanos. Somos frágeis e nossa visão é limitada. Por mais que acreditemos em Deus e saibamos que Ele nos ama, existem momentos em que somos tentados a pensar: Deus, cadê o Senhor nisso tudo? Se você tem feito esta pergunta, saiba que a resposta é: Deus está bem do seu lado. Se não fosse pelas mãos de Deus, você acha que Jó conseguiria passar por todas essas tribulações? Claro que não. Assim como ele, muitas pessoas estão passando por tribulações. E elas só ficam em pé porque há um Deus que as sustenta. Mesmo que não possamos vê-lo, Ele está ali, bem presente. O problema é que muitas vezes focamos tanto nas dores que deixamos de olhar para Deus, que quer nos dar a vitória. No começo, quando as tribulações batem à nossa porta e nos atingem, podemos até pensar que aquele será o nosso fim. Porém, quando paramos, olhamos para Deus e clamamos pela sua misericórdia e sabedoria, para entendermos como sair daquela situação, Ele inclina seus ouvidos para a nossa oração e nos dá fé para suportar tudo aquilo. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que Deus disse a ele que por mais que não pudesse entender os motivos de tanta dor, Ele é o soberano e tem o controle de todas as coisas. Jó então viu a grandeza do Senhor e confessou: Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Jó capítulo 42, versículo 3. A diferença na vida de Jó aconteceu depois que ele parou para ouvir o que Deus tinha a dizer. Tudo mudou quando ele olhou para o Senhor e enxergou que o Pai era infinitamente maior do que todas aquelas tribulações.
Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Jó capítulo 42, versículo 5. Deus então restituiu em dobro tudo o que Jó havia perdido. Sua vida foi restaurada e a sua fé fortalecida. É certo que as tribulações continuarão fazendo parte da nossa vida até a volta de Jesus, mas não podemos nos esquecer que nada foge do controle de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, por mais difícil que seja a situação, confie em Deus, confie que Deus derramará bênçãos sobre sua vida no momento certo. Mesmo que as respostas não venham agora, no tempo certo Deus vai te revelar tudo. E então você dirá como Jó: é que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender.